Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. Eu estou diretamente do estúdio 6, eu, Josiel, como diretor de imagens, a Sandra Mota como prof assistente, e estamos em mais uma transmissão de aulas para a disciplina de Fundamentos da Contabilidade Geral para Secretariado. Beleza? Neste dia 11 de outubro do ano de 2022. Bacana, estamos falando sobre patrimônio dentro da disciplina de Contabilidade Geral, de Fundamentos da Contabilidade Geral. Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Josiel. Boa tarde ao Otávio, a Lohane, ao Cleidiano, a Yumi. Oi, minha gente que nos acompanha aqui pelo YouTube. Estou vendo conectados conosco pelo chat do IPTV, Avelino Lopes, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, Francisco Aires, Ribeira do Piauí, São Julião, Simões, São Miguel do Tapuio, Santa Rosa do Piauí e povo aqui de Teresina, do Polo 72, lá na República do Dirceu. Muito bem, deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos adiante. Aqui é o mesmo textinho do slide passado, esse começo aqui, sacam? São elementos que podem ser avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso e troca, algumas classificações importantes. Aí embaixo são mais dois tipos de bens que compõem um patrimônio. Então, o ponto 3 são bens móveis. A gente falou de bens permanentes e de consumo. Agora estou falando de bens móveis. Eles são suscetíveis de remoção e sem prejudicar seu valor, ou seja, sem danos, né? Falando de bens móveis aqui, eu lembrei de você querer transportar um guarda-roupa de um lado para o outro, né? É chamado de móvel, mas mude um guarda-roupa de um lado para o outro e você vai ver o bicho desmanchando. Ok? E eu tenho um carro com carroceria, então é muito comum ter gente me chamando, não digo amigos mais próximos, parentes chamando, vem levar aqui um negócio de um lado para o outro, me ajuda, não sei o quê. Você acaba indo, né? Mas quando vai transportar esse tipo de imóvel de um lado para o outro, é muito comum terem danos. Mas vamos lá. Os bens móveis, a princípio, você pode remover, mudar de lugar sem maiores danos, né, em seu estado físico ou em sua utilização, ok? A gente pode usar como exemplo para bens móveis aqui. A gente tem aqui veículos, animais, móveis, equipamentos, são considerados nesta categoria. É interessante porque eu quero dar um destaque aqui para os animais. Encerrou agora, na semana passada, a novela Pantanal. E no Pantanal tem um exemplo bem interessante para a gente usar. Eu estou olhando aqui no chat do IPTV. Opa, olha aí o povo de Ribeira do Piauí. O povo de Ribeira do Piauí dando boa tarde e também colocando os nomes aqui. Vamos lá, vamos ao povo de Ribeira do Piauí. A Amanda Valéria, oi, Amanda. A Emily, o Oswaldo Gabriel, o Riquelme, o Aguinaldo, o Tauan. E a profa mediadora é a Sônia. Beleza? Boa tarde, minha gente. Sejam todos bem-vindos, vocês de Ribeira do Piauí, liderados pela profa Sônia. Bacana aqui pelo chat do IPTV. Então,
A novela Pantanal acabou agora sexta-feira, né? E volta aqui para mim, José, eu quero contar uma história aqui para vocês. Vocês conhecem a história do boi de piranha, que acontece demais, que acontece no Pantanal, essa história é de lá. Minha pergunta, eu estou aguardando as participações de vocês pelo chat. Vocês conhecem a história do boi de piranha? Porque eu vou já ligar ela ao nosso conteúdo, que é patrimônio. Estou aguardando as participações de vocês pelo chat. Povo de Ribeiro do Piauí, vocês já ouviram falar no boi de piranha? Povo do chat do YouTube, vocês já ouviram falar da história do boi de piranha? O Wanderson está dizendo que não conhece a história do boi de piranha. Quem mais não conhece, por favor, me diga aí pelo chat. Que eu vou já associar esse conteúdo ao patrimônio que a gente está trabalhando hoje na aula. Povo de Ribeira do Piauí, vocês sabem, vocês já ouviram falar do que é o boi de piranha? Por favor, já ouviram falar antes sobre isso? Profa Sônia, câmbio, profs mediadores dos outros polos que estão conectados conosco aqui pelo chat do YouTube e do IPTV. Wanderson, é o seguinte, bora imaginar, Wanderson, que você seja um fazendeiro pantaneiro. Você tem uma fazenda lá no Pantanal, em Ribeiro do Piauí. Nunca ouvimos falar. Deixa eu contar a história do boi de piranha. Eu não sei se tem uma música que fale disso. Eu acho que sim. Se eu não me engano, tem uma música que trata disso também. É assim. O Wanderson, ele é um fazendeiro pantaneiro igual o José Leôncio do Pantanal. Ele tem gado lá e produz gado para corte. Só que o Wanderson, de tempos em tempos, ele tem que pegar parte do gado que ele cria e ele tem que deslocar esse gado para outras fazendas. E lá no Pantanal tem muito rio. É normal que o gado tenha que atravessar o rio, né, de um lado ao outro. Detalhe, os rios no Pantanal são cheios de piranha. Então, como é que eles fazem, já que tem que atravessar uma boiada por dentro de um rio? Eles escolhem o boi mais doente, o doente e mais magro que tem, e eles sacrificam esse boi. Eles tocam esse boi para o rio, para ele nadar, para ele atravessar o rio. Quando ele está atravessando o rio, as piranhas vêm em cima para comer este boi. E enquanto as piranhas estão comendo o boi de piranha, aí os boiadeiros vão passando o restante da boiada pelo rio. Sacam? As piranhas estão, como diz o caboclo do interior, estão entirtidas lá com o boi doente, comendo ele está sendo sacrificado. E os boiadeiros vão passando a boiada, né, um pouco mais distante, atravessando o rio, sem sofrerem mordidas de piranhas. Ficou claro, minha gente? Literalmente, o boi de piranha ele é usado como uma isca. Né? É uma estratégia usada pelo pantaneiro para passar uma boiada por um rio que tem piranhas. Ficou entendido isso? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Então percebam, quando você vai deslocar os animais de uma região para outra, né, é natural que, se forem longas distâncias, o animal sofra, ele possa perder peso, ele possa emagrecer, possa ficar doente ou morrer. E no Pantanal tem especificamente essa história do boi de piranha. Então, quando a gente fala de patrimônio, vejam que uma fazenda de gado no Pantanal, que tem que atravessar o gado por rios com piranha, ele já tem que estar embutido essa lógica de que alguns animais precisam ser sacrificados. Então, eles já separam os animais mais magros e mais doentes,
para esta finalidade. Tá bom? Beleza? Câmbio. É isso que acontece. Você sacrifica um pouquinho do patrimônio para poder manter a maior parte. É isso. Tá bom? Beleza? Tem uma outra coisa, teve uma outra questão que também foi tratada na novela e que também está relacionada a patrimônio. Vocês já ouviram falar em grilagem de terras? Por favor, me digam aí. Grilagem de terras. Povo do... Ó, o Wanderson disse que ficou, né? Tá sabendo. Então, quando você tiver uma fazenda, Wanderson, quando você tiver uma boiada grande, se na fazenda tiver um rio com piranha, você já sabe como é que você vai fazer, né? Então, vocês sabem o que é grilagem de terras? Também tem a ver com patrimônio, com formação de patrimônio. Mas é uma formação de patrimônio feita de forma ilegal. Povo do chat do IPTV e dos vários polos que nos acompanham aqui, povo do chat do YouTube. Vocês sabem o que é grilagem de terras? Por favor, me digam aí pelo chat. Estou aguardando as participações de vocês pelo chat. Oi, oi, oi. Oi, cadê vocês? Vocês já ouviram falar em grilagem de terras? O Wanderson também disse que não sabe. A primeira você faz, Wanderson, porque é uma estratégia de proteção do patrimônio. Você sacrifica um pouquinho para salvar a maior parte. Essa segunda ela é ilegal, então não é para fazer, é para justamente vocês saberem que pode acontecer. A grilagem de terras acontece quando Josiel, bota o slide todo na tela que eu vou fazer um desenho aqui para explicar para o pessoal a grilagem de terra. Será que eu tenho aqui? Eu estou com pouco espaço. Eu vou usar aqui a cartela que eu tenho mais espaço para isso. Vamos imaginar que exista numa determinada região uma grande extensão de terra. Aqui, vamos imaginar que tenha cerca de 10 mil hectares de terra, ok? 10 mil hectares de terra. Sacam? Aí, detalhe, né? 10 mil hectares de terra. Só que aqui nesse meio são terras que não estão documentadas. Ok? Elas não estão documentadas. Não tem legalmente um dono para essas terras. Mas tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui que tem uma propriedade de, vamos imaginar, de 50 hectares de terra aqui no meio. Só que esses 50 tem documento. E esse restante não tem. E o grileiro quer as 10 mil hectares. E tem 50 aqui bem no miolo, que está atrapalhando o negócio. Então, o que é que o grileiro faz? Ele, ilegalmente, em parceria, num esquema com cartórios, ele vai conseguir um documento que comprove que ele é dono de toda essa propriedade aqui, de 10 mil hectares. E quando o cartório volta para desapropriar os donos lá desses 50 hectares, ou mais, pode ser que tenha até mais gente aqui, né? Pode ser que tenha mais gente aqui com lotes, mas o proprietário lá, ele quer as 10 mil, sacam? Deixa eu fazer com outra cor aqui para fazer o contraste, ó. Eu tenho aqui eu tenho pessoas que têm propriedades aqui dentro dessa faixa, mas o grileiro quer tudo.
Então ele vai no cartório, o cartório emite um documento ilegalmente de que ele é dono de tudo. Essas faixinhas, esses quadrinhos que eu fiz, eles têm documentos. Só que lá no cartório eles emitem um documento de propriedade dessa extensão de terras com uma data bem antiga, muito antiga mesmo, anterior a essas propriedades menores. Volta aqui para mim, Josiel. Aí a prática mais antiga de grilagem, eles faziam assim, ó, o documento emitido pelo cartório sai novinho. A idade é antiga, mas o documento sai novo. Então, o que é que o grileiro fazia? Ele pegava esse documento novo, botava numa gaveta e enchia a gaveta de grilos e fechava a gaveta. Então, ele deixava uma semana ali. Quando ele abria a gaveta, que ele tirava o documento de dentro, esses grilos tinham feito um fuá, um frejo tão grande nessa gaveta com esse documento dentro, que o documento agora ele tem no registro uma idade bem antiga e visualmente também. Por quê? Ele está cheio ele está todo amarelado do cocô dos grilos, de xixi dos grilos, né? E todo esfarelado, ele está todo cheio de buracos, parece bem antigo mesmo o documento. Ele parece ser secular. E aí o cara lá, o grileiro, vai lá e diz assim, olha, mas a minha propriedade é anterior ao documento que você tem. Porque ele quer tomar as propriedades menores. Entendem? Então ele tem um documento que mostra uma data bem anterior e o documento fisicamente também parece ser secular. Essas eram as práticas de grilagem que se tinha antigamente. Ok, minha gente? Tudo bem? Aí isso é grilagem de terras, por isso que o nome é grilagem. Tá bom? Beleza. E aí era um golpe, né? Era um golpe que você tinha para você se apropriar de terras que não eram suas. Deixa eu limpar aqui o slide e vamos adiante. Eu estava falando dos bens móveis. Ficou claro, Wanderson? Câmbio, povo aí do chat que nos acompanham pelo IPTV. Os bens imóveis são bens que não podem ser deslocados da sua origem, do seu local de origem. Deixa eu botar aqui. Bens que não podem ser deslocados do seu lugar de origem, né? Seja solo ou subsolo. Sacam? Por exemplo, uma reserva de gás natural ou uma reserva de pedra de opala, por exemplo, não dá para fazer isso, né? Sem dano físico ou de utilização. Não dá para mudar de um lado para o outro. São aquelas que os deslocamentos podem gerar problemas. A gente está falando aqui de casas, são bens imóveis, terrenos, edifícios, estruturas físicas, ok? São considerados bens imóveis. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Tem mais categorias de bens aqui. Eu tenho os bens também corpóreos ou tangíveis. É fácil quando a gente traduz. São bens que constituem corpo, que tem corpo físico. Eles têm cores, forma física, eles têm peso, e tudo mais. Eles possuem matéria e podem ser tocados, esses bens, parte do patrimônio, esses bens tangíveis. Exemplos: carros são bens tangíveis, máquinas, ok? Mercadorias, enfim, a grande maioria dos bens são considerados bens tangíveis, bens físicos ou corpóreos. Volta aqui para mim, Josiel, por favor. Por exemplo, olhem aqui este meu pincel mágico aqui.
Ele tem cor, ele tem peso, né? Ele tem forma, sacam? Beleza? É o ar-condicionado, é um carro, é uma estrutura, uma instalação, uma estrutura física, uma máquina, um equipamento, uma câmera, como a gente usa aqui para me filmar, né? Os equipamentos eletrônicos que o Josiel controla aqui, os eletroeletrônicos, sacaram? Isso são bens tangíveis, eles têm forma física, a gente pode pegar neles e facilmente atribuir valores monetários a esses bens tangíveis. Dependendo do estado de conservação, você bate o olho, você tem uma noção se ele está valendo mais ou se ele está muito desgastado e está valendo bem menos. Sacam? Em empresas convencionais, grande parte do patrimônio assume a forma de bens tangíveis. Agora também tem os bens intangíveis ou incorpóreos. Vejam só, esses bens intangíveis, eles não constituem matéria, sacam? Eles não constituem matéria, eles não podem ser tocados por conta disso, mas mesmo assim são bens passíveis de avaliação econômica e devem ser registrados na contabilidade, ok? Eu vou já dar vários exemplos aqui de bens considerados intangíveis, porque eles têm um valor de mercado, sacam? Deixa eu dar um exemplo aqui. Um nome comercial. Um nome comercial está muito vinculado ao que está em cima ali, que é a marca. Um nome comercial, por quê? Porque um determinado negócio, ele já tem uma reputação, ele já tem uma carteira de clientes. Então, isso não deixa de ser um ativo. Olha o que a Coca-Cola fez aqui com o nome comercial. A Coca-Cola no Maranhão, ela tentou disputar mercado com o Guaraná Jesus. Ficou muito feio essa linha escura e vermelha, forte e vermelha. Deixa eu apagar ela aqui. Vou botar a fininha, vermelha. Tá aqui, ó, o nome comercial. A Coca-Cola tentou comer fatia de mercado do Guaraná Jesus, lá no Maranhão. Não conseguiu. O que a Coca-Cola fez? Ela comprou o Guaraná Jesus e manteve o Guaraná Jesus. Sacam por quê? Porque ele tinha um valor intangível. E a Coca-Cola não podia abrir mão, tem um traço cultural, tem um apego cultural no Maranhão pelo refrigerante, sacam? São as melhorias, as benfeitorias num imóvel de terceiros. Às vezes é até a história do imóvel, ela vai valorizar ou não, sabe? Aquele imóvel, fazer com que ele tenha um valor superior a outros imóveis similares a ele, ok? Josiel, tu pode abrir uma janela na internet e tu compartilhar a tela com a galera? Tu procura no navegador a carta de venda, aí tu bota Olavo Bilac. Uma carta de venda, Olavo Bilac. Aí a gente vai ver um exemplo de bem intangível. Geralmente, o que é que acontece? A gente tem bens tangíveis e a gente aplica valores, agrega valores intangíveis àquele bem tangível. Por exemplo, o José vai procurar aqui, né, no navegador da internet, tu bota carta de vendas, aí tu bota Olavo Bilac. Carta de vendas, Olavo Bilac.
Características, não, desce aí. Os poemas. Bota, sobe ali, tu deixa só Olavo Bilac, tu bota agora sítio. Tira a carta de vendas. Sítio. Não, tu tira a carta de vendas. Pode apagar aí, no começo. Vai lá, pode apagar. Sítio. Olavo Bilac. Isso. Bilac. Desce mais. Vendo o sítio, esse aqui, vai lá, vai lá. Pode abrir aí e compartilhar na tela com a galera. Minha gente, é muito interessante esse texto aqui. Vendo o sítio de Olavo Bilac. Vamos lá. Só um minutinho. Só um minutinho, já. Porque volta. Aí, tá, é bem aí. Beleza. Peraí, abrir. Tem como fechar essa onça? Clica bem aí. Isso. Desce aí. Vamos ver. Só um minutinho, minha gente. Aqui. Na verdade, isso. Basta o textinho aí. Essa partezinha aí já deu. Isso. O José vai já compartilhar aqui na tela para vocês darem uma olhada no que é um ativo intangível, né? Ele não tem matéria, e é interessante porque ele é usado para valorizar ativos tangíveis. Essa é uma estratégia interessante. E o Olavo Bilac, que é um poeta, é um escritor brasileiro, muito famoso, ele tem essa história que é atribuída a ele. Na verdade, não há nem necessariamente certeza de que seja dele, mas a história, a lorota é que dizem que foi o Olavo Bilac quem escreveu. Um amigo dele tinha um sítio e queria vender esse sítio. Olha aí o José compartilhando aí. Ele queria vender esse sítio, aí ele disse assim: Olavo, escreve um texto aí para mim. Só um minutinho. Eu vou aumentar aqui a fonte para vocês lerem melhor. Isso. Olavo, você escreve bem? Faz um texto de venda aí para o meu sítio, né? Porque eu estou querendo vender. Aí o Olavo Bilac, tudo bem. Aí escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer em extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A água é banhada pelo sol nascente e oferecem a sombra tranquila das tardes da varanda. Meses depois, né, esse era o texto. Esse era o texto que o Olavo Bilac usou para anunciar a venda do sítio. Meses depois, o poeta topa o poeta com um homem, com um amigo lá. E aí o Olavo pergunta pro cara: e aí, você vendeu o sítio? E o dono do sítio disse assim: nem penso mais nisso. Quando eu li o anúncio, é que eu percebi a maravilha que eu tinha. Né? Aí a moral da história é que, às vezes, não descobrimos as coisas boas que temos conosco e vamos longe atrás de miragens e de falsos tesouros. Né? Aqui o cara do texto diz que não tem certeza se é realmente o Olavo Bilac, né? Porque a internet baldia muitas coisas, mas a história ela é muito bonita. O Olavo Bilac, ele foi um jornalista, contista, poeta brasileiro. Ele era da escola parnasiana da literatura brasileira e foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, tá aqui o texto. Ele dizia assim: o bicho apareceu de novo aqui. Tem uns vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer em extenso arvoredo, cortado por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão.
A casa é banhada pelo sol nascente e oferecem a sombra tranquila das tardes na varanda. Pode voltar lá para o slide, Josiel. Então é muito interessante, porque só a partir daí, com essas características poéticas que o Bilac fez no texto, foi que o cara percebeu o valor real, o valor que aquela propriedade tinha e desistiu de vendê-la. É muito, muito interessante. Então, a gente, marcas, patentes, licenças, usos de direitos autorais, tudo isso aqui é bem intangível, ok? Vamos adiante. Ainda sobre bens intangíveis, eles são propriedade imaterial de uma empresa, sacam? Não são materiais. Eles não existem fisicamente. É uma marca, é uma patente, é uma licença ou direito de uso, são direitos autorais, pode ser um software, pode ser uma tecnologia desenvolvida, uma receita, pode ser uma fórmula, né? Pode ser uma carteira de clientes, né? Podem ser os recursos humanos que trabalham na empresa. Quando a gente fala de know-how, viu? Know-how é saber fazer. Know-how é saber fazer. Por exemplo, a Petrobras ela tem know-how em extrair petróleo em alto mar. É uma tecnologia que poucas empresas têm no mundo. Ok? Então, isso são bens intangíveis, tudo isso. Por exemplo, um software de edição de imagens, tipo o Photoshop. Para você poder usar, você precisa comprar a licença de uso do Photoshop. Entendem? Isso é um ativo intangível. Okay? Ele não é um produto físico que você pega, ele é um software que você opera ele através do computador. Entendem? Um outro exemplo é uma startup que desenvolve uma tecnologia inovadora, um aplicativo ou um software, né? Tudo isso agrega valor ao patrimônio da entidade. Beleza? Tudo bem, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. A gente viu o patrimônio do ponto de vista dos bens. E agora a gente vai ver o patrimônio a partir do ponto de vista dos direitos. Vejam só que legal, que interessante. Os direitos são elementos que representam bens que estão em poder de terceiros. Geralmente, eles são acompanhados das palavras a perceber. Opa, só um minuto. Marca texto. Vou botar o verdinho aqui. A receber. Os direitos vêm com o nome, acompanhados dos nomes a compensar, a recuperar ou a acreditar. Indicam a promessa de recebimento. Isso aqui é importante, um direito. Indica a promessa de recebimento. Sacam? Isso aqui é considerado um direito na contabilidade quando se estuda patrimônio. Tá bom? Por exemplo, na contabilidade aí tem os termos. Contribuições a receber, títulos a receber, sacam? Quando você tem adiantamento concedido, sacam? Isso aqui é considerado direito. No adiantamento concedido, ele trata-se de um direito porque alguém recebeu adiantado e vai ter que devolver o valor recebido, sacam? Tudo bem? Então, direitos. Uma coisa importante é que para ser um ativo dentro do patrimônio de uma empresa, é preciso constituir um bem ou um direito. Um ativo é um bem ou um direito de propriedade da empresa, de posse ou controle no longo prazo da empresa, sacam?
deve ser mensurado monetariamente, deve ter espelhado um valor financeiro e precisa trazer benefícios presentes ou futuros. Isso tudo caracteriza um ativo sob a forma de direitos. Beleza? Então, vamos adiante. Agora, nós vamos falar de obrigações. E elas também estão contabilizadas, elas também foram incorporadas ao patrimônio. O patrimônio a gente viu lá nos primeiros slides. É um conjunto de bens, direitos e obrigações. Logo, uma obrigação de uma entidade, de uma pessoa, de um governo ou de uma fundação ONG ou cooperativa, ela é a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou por despesas realizadas. São bens de propriedade de terceiros, mas que estão em poder da empresa. Sacaram aí? Isso são obrigações. São dívidas contraídas em virtude de despesas. Ok? Quando se compra um bem, ou quando a gente contrata um serviço, né? Estou contratando uma prestação de serviços jurídicos, ou uma consultoria administrativa, quando tanto um quanto o outro, eles precisam ser pagos. Por isso, a gente vai ter aqui uma obrigação, uma dívida que poderá ser paga imediatamente ou ser paga a prazo. Ok? Deixa eu fechar bem aqui, ó, para ficar bonitinho. Ou a prazo. Esse é um exemplo de obrigação. As obrigações na contabilidade eu destaquei em amarelo. Elas recebem o nome técnico de exigível. Então, deixa eu puxar aqui uma perna vermelhinha. Obrigações são também chamadas de exigível. Ó, ok? Por se exigir da empresa o pagamento da dívida. Assim como uma empresa compra mercadoria a prazo, ela passa também a ter a obrigação de pagar esse valor no prazo acordado. Acordado onde? Na forma de um contrato. Contrato. É um dos... A gente viu isso aqui no... aliás, eu trabalhei isso com o pessoal de administração, no direito empresarial. Uma empresa, um dos conceitos de empresa é conjunto de contratos. Contratos para pagamentos à vista, a prazo, para receber à vista ou a prazo. Então, uma despesa sempre vai gerar um pagamento. Sempre que eu tiver uma despesa, eu terei aqui um pagamento previsto, ou seja, eu terei uma obrigação. E as obrigações são dívidas com terceiros, com pessoas fora da empresa. Sacaram, minha gente? Percebam, não há grandes dificuldades para se compreender estas noções de patrimônio, beleza? Oi, Ribeira do Piauí. Hello, be happy. Ok, vamos adiante. Geralmente, minha gente, as obrigações na contabilidade, elas vêm assumir a forma, elas são acompanhadas, na verdade, dos termos a pagar, né? Eu tenho ali boletos a pagar, ou eu tenho impostos a recolher, pode ser passivos a liquidar, né? Ou seja, eu tenho obrigações que eu preciso honrar, ok? Uma empresa tem salários a pagar para os seus funcionários, isso aqui é uma obrigação. Ela tem impostos a recolher ao fisco, ao governo, isso é uma obrigação. Ela tem passivos a pagar, a liquidar com seus fornecedores. São alguns nomes técnicos da contabilidade que são usados. Por isso que é interessante vocês terem a noção disso para trabalhar como secretariado.
Porque a área de secretaria está em interface, ela está em contato direto com a parte de contabilidade. Quem tem fé não precisa de sorte. Olha só, né? Bacana, muito bem. E aí a gente entra na noção de patrimônio líquido, minha gente. O patrimônio líquido de uma empresa, ela é a diferença entre os valores positivos, bens e direitos, menos os valores negativos, que são as obrigações. Nesse espaço, aí a gente vai ter registrado na contabilidade o capital investido na empresa. Isso também é chamado de capital social ou reservas de recursos. Também pode sair daqui lucros e prejuízos da empresa. Olha como vai ficar mais claro isso aqui quando eu mostrar para vocês. O patrimônio líquido, ele é o saldo, ele mostra a participação dos sócios na empresa, a grana que os sócios têm na empresa. Ok? Olha aqui o exemplo. Eu tenho no patrimônio líquido, de um lado, o ativo são os bens e direitos, e do outro lado eu tenho o passivo, que é a soma de obrigações mais o patrimônio líquido. Ok? Aqui eu tenho um outro esqueminha. Do lado do ativo eu tenho bens e direitos. Do lado do passivo eu tenho obrigações e tenho menos o patrimônio líquido. Olha só. Ok? Mais o patrimônio líquido. Então, eu vou ter aqui essa organização, né? O ativo é a aplicação dos recursos, é onde a grana foi investida, e o passivo é a origem, é a fonte dos recursos, onde se conseguiu o dinheiro. Mas a gente vai continuar mastigando isso nas próximas aulas, tá bom? Estou encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tem as questões complementares para vocês responderem, tá bom? Tchau, tchau.